Olá, queridos amigos, e bem-vindos ao nosso canal. Aqui, compartilhamos histórias emocionantes que vão do riso às lágrimas, inspiradas em experiências de vida reais. Não perca nenhuma narrativa tocante que fará seu coração bater mais forte. Por favor, clique nos botões de curtir e inscrever-se agora mesmo. Desejo a todos que curtiram e se inscreveram que a sorte os acompanhe em todos os seus empreendimentos e projetos. Amém. Vamos começar juntos esta jornada de significado. Tenham uma ótima leitura. O sol da manhã paulistana filtrava-se pelas cortinas de seda da suíte master, acariciando o rosto de uma mulher que ainda dormia nos braços do marido. Seu nome era Juliana, um nome que combinava perfeitamente com sua vida, luminosa e cheia de clareza. Sua vida parecia um jardim em plena floração. Ela era a arquiteta de toda a magnificência que desfrutavam. E não me refiro apenas à luxuosa mansão de estilo minimalista moderno onde moravam em Alphaville, um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, mas também ao império de negócios chamado Império Construtora. Essa empresa era seu fôlego, seu sangue e o sonho que ela nutria desde a época da faculdade, com apenas entusiasmo ardente como capital inicial. Juliana sempre acreditou que o trabalho duro era o feitiço mais poderoso para realizar sonhos. Ela começou em um escritório pequeno e com poucos funcionários dedicados, passando noites em claro no computador, desenvolvendo estratégias, buscando investidores e abrindo caminho em um mercado cruel. Muitos a subestimaram. Muitos riram dela, mas Juliana não desistiu. Cada escárnio era um carvão que atiçava a chama de seu espírito. Ao lado dela, respirando calmamente, dormia seu marido, Marcos Vieira. Ele era seu primeiro amor, o homem que esteve com ela desde o início. Pelo menos, era nisso que Juliana sempre acreditou. Marcos era a personificação do marido ideal. Educado, com um sorriso charmoso, atencioso e sempre sabendo fazer Juliana se sentir especial. O encontro deles foi um destino romântico em uma cafeteria perto do campus da USP. Juliana, então exausta com as revisões de seu TCC, acidentalmente derramou café quente na camisa branca de Marcos. A culpa de Juliana evaporou instantaneamente, substituída pela risada calorosa e o cumprimento gentil dele. A partir daquele dia, a história de amor deles floresceu. Marcos sempre apoiou cada passo de Juliana. Foi um ouvinte fiel de todas as suas reclamações sobre a empresa que ela estava construindo. Ele sempre elogiava sua inteligência e persistência, fazendo Juliana sentir que havia encontrado sua alma gêmea. "Bom dia, meu amor." A voz suave de Marcos quebrou o silêncio. Ele piscou os olhos. Juliana sorriu, tocando a bochecha de Marcos, coberta por uma barba rala. "Bom dia, querido. Você acordou cedo, por quê?" perguntou Juliana, um pouco surpresa, pois ela geralmente acordava primeiro. "Acordei porque me senti em paz nos seus braços", respondeu Marcos, puxando-a para mais perto. Havia uma tristeza em seus olhos, uma tristeza que Juliana até então pensava ser apenas um sentimento dela. Ela beijou a testa de Marcos. A vida deles era um quadro perfeito aos olhos do mundo. Um casamento harmonioso, uma fortuna imensa e um filho inteligente e encantador, chamado Gabriel, ou Gabi, de 5 anos de idade. A joia de ambos. Gabi era a alma daquela casa. Sua risada alegre sempre preenchia cada canto, aliviando o cansaço acumulado nos ombros de Juliana após um dia inteiro lidando com números e apresentações. Marcos trabalhava na Império Construtora. Juliana lhe ofereceu o cargo de gerente de marketing depois que a empresa cresceu rapidamente. Marcos aceitou a oferta com entusiasmo. Ele sempre falava com orgulho sobre a carreira de sua esposa como diretora sênior em uma grande empresa. Juliana apenas sorria modestamente toda vez que Marcos mencionava isso. Havia uma pequena ponta de culpa, porque Marcos não sabia a verdade completa, que Juliana não era apenas a diretora sênior, mas a proprietária e a principal tomadora de decisões. Mas Juliana mantinha isso em segredo intencionalmente. Ela queria que Marcos a visse como uma mulher comum, esposa e mãe que amava sua família, e não como uma CEO todo-poderosa.
Ela temia que o poder mudasse a atitude dele em relação a ela, que alterasse a dinâmica do amor deles. Ela queria que o amor de Marcos fosse sincero, puro, sem interesses. Essa era uma das razões pelas quais ela também não falava muito sobre seu trabalho em casa, sempre tentando separar os assuntos do escritório e da família. Naquela manhã, como em outras, Juliana preparou o café da manhã para sua pequena família. Ovos mexidos com linguiça, o prato favorito de Gabi. O aroma da comida pairando em sua cozinha espaçosa sempre era o prenúncio de sua felicidade. Gabi, em seu pijama de dinossauros, correu até Juliana e abraçou suas pernas. "Mamãe, Gabi tá com fome", exclamou ele alegremente. O herói da mamãe acordou. Juliana pegou Gabi nos braços, beijando sua bochecha gordinha. A risada de Gabi era a melodia mais linda para ela. Ela estava pronta para sacrificar tudo por aquele sorriso. Marcos juntou-se a eles à mesa, bebendo seu café preto. "Ju, esta noite temos um jantar com clientes importantes de outra cidade. Você pode ir comigo?" perguntou ele, levando um pedaço de ovos à boca. Juliana franziu a testa. Sua agenda para a noite estava apertada. Uma reunião interna na empresa que não podia ser cancelada. "Desculpe, querido, tenho uma reunião importante que vai até tarde. Você não pode ir sozinho. Ou talvez eu possa enviar alguém da equipe?" Marcos pareceu um pouco desapontado. "Mas são clientes muito importantes, Ju. Eu quero que você esteja lá como diretora sênior. Eles terão mais confiança." Juliana suspirou. Ela sabia que Marcos queria mostrar que tinha uma esposa inteligente e de alto nível. "Tudo bem, vou tentar. Mas se ficar muito tarde, quem vai cuidar do Gabi? Dona Clara está aí", disse Marcos levianamente. Dona Clara era a empregada doméstica, que se tornou quase um membro da família. No entanto, Juliana sempre se sentia desconfortável em deixar Gabi por muito tempo apenas com Dona Clara. Ela queria estar sempre perto de seu filho. No final, Juliana acenou com a cabeça, tentando sorrir, embora sentisse uma ponta de preocupação em seu coração. Ela sempre tentava realizar todos os desejos de Marcos, todos os seus pedidos. Para ela, a felicidade de Marcos e Gabi era tudo. Ela não queria ver a menor ruga na testa do marido, muito menos dúvidas no casamento deles. Ela havia construído aquele palácio com tanto esforço, suor e lágrimas. Ela tinha certeza de que a felicidade deles seria eterna, forte e inabalável. Cada canto daquela casa guardava uma história. Cada lembrança era doce. Juliana olhou para o marido, que estava entretido brincando com Gabi. Essa cena sempre aquecia seu coração. Ela se sentia a mulher mais feliz do mundo. Tinha a família perfeita. Ela não podia imaginar, nem por um segundo, que por trás dessa perfeição, pequenas rachaduras já haviam começado a se formar. Rachaduras que, no futuro, destruiriam tudo. O sorriso em seus lábios desapareceu lentamente, substituído por um sentimento repentinamente desagradável que envolveu seu coração como uma nuvem de tempestade que chegava sem ser convidada. Ela afastou o sentimento, atribuindo tudo ao cansaço. Afinal, ela, Juliana, era uma mulher forte que nunca permitia que nada perturbasse sua paz. A manhã deu lugar à tarde à noite, e a noite se transformou em madrugada. A rotina de Juliana era sempre a mesma. Saía cedo de manhã e voltava tarde da noite. Sua agenda como CEO da Império Construtora era implacável. Ela precisava garantir que cada mecanismo da empresa funcionasse perfeitamente, que cada projeto corresse bem e que cada funcionário estivesse operando de forma otimizada. O fardo em seus ombros era enorme, mas ela o carregava com total dedicação. Ela amava seu trabalho tanto quanto amava sua família, mas ultimamente ela começou a sentir que Marcos estava se afastando lentamente, não fisicamente, mas emocionalmente. As conversas deles já não eram tão profundas quanto antes. A risada alegre de Marcos frequentemente soava vazia aos ouvidos de Juliana. "Ju, quando você vai ter tempo livre para nós? Parece que você passa mais tempo no escritório do que em casa", reclamou Marcos certa noite, quando Juliana acabara de entrar no quarto após um dia inteiro de reuniões. Havia irritação em sua voz. Juliana suspirou cansada. "Querido, você sabe como é meu trabalho. Preciso resolver muitos assuntos. Isso é pelo nosso futuro, o futuro do Gabi."
Ela tentou abraçar Marcos, mas ele se afastou um pouco. Pelo futuro ou pelas suas próprias ambições? Você é diretora, Ju. Não precisa fazer todo o trabalho sozinha. Você tem uma equipe. Marcos tirou a mão dela do ombro. Essas palavras feriram Juliana profundamente. Ela entendia a frustração dele, mas também sentia que não era valorizada. Marcos não sabia o peso da responsabilidade que ela carregava. Ela era a capitã daquele enorme navio e não podia simplesmente entregar o leme a outra pessoa. Me desculpe se você se sente assim, mas eu realmente estou me esforçando para equilibrar tudo, respondeu Juliana. Sua voz tremia levemente, segurando as lágrimas. Ela queria que Marcos entendesse, mas parecia que isso estava cada vez mais difícil. As mudanças em Marcos tornavam-se mais perceptíveis a cada dia. Antes, ele sempre falava com entusiasmo sobre seu trabalho no departamento de marketing, pedia conselhos a Juliana e até frequentemente oferecia ideias criativas. Agora, ele ficava mais calado, ocupado com o celular e às vezes parecia irritado se Juliana lhe perguntasse algo. Ele também começou a voltar para casa tarde com frequência, alegando horas extras ou reuniões com clientes. As mesmas desculpas que Juliana sempre usava. No entanto, havia algo diferente. Quando Juliana fazia horas extras, sentia-se incrivelmente exausta. Mas Marcos parecia mais revigorado. Às vezes, ele até cheirava diferente. Juliana tentou ignorar os maus pressentimentos que começaram a surgir. Ela tentava se ocupar com Gabi. O filho era o único remédio para seu cansaço e tristeza. O inocente e alegre Gabi sempre sabia como fazê-la sorrir novamente. Certa tarde, Gabi perguntou de repente: Mamãe, por que o papai agora fica o tempo todo no celular? Eu chamo ele para brincar de robô, mas ele não quer. Essa pergunta inocente foi como uma pequena agulha picando o coração de Juliana. Até Gabi sentiu a mudança no pai. O papai está ocupado, querido, ele tem muito trabalho, respondeu Juliana, tentando soar convincente, embora ela mesma já estivesse começando a duvidar disso. O clímax veio no dia do 10º aniversário de casamento deles. Juliana havia planejado um jantar romântico no restaurante favorito deles. Ela já havia encomendado o bolo e um presente especial para Marcos. Ela voltou para casa mais cedo e pediu a Dona Clara para ajudar a preparar Gabi. Seu coração palpitava de antecipação. Ela esperava que aquela noite reacendesse o calor que estava começando a se apagar entre eles. Mas, até às 8 horas da noite, Marcos não havia voltado. Seu celular estava desligado. Juliana tentou ligar repetidamente, mas só ouvia a voz da operadora. Gabi, que já estava cansado de esperar pelo pai, começou a adormecer. O bolo de aniversário estava sobre a mesa, as velas ainda apagadas. Os pratos especiais que Juliana havia preparado com tanto amor começaram a esfriar. Lágrimas começaram a cair dos olhos de Juliana. Tristeza, decepção e raiva se misturaram em um turbilhão. Ela não conseguia entender como Marcos podia esquecer um dia tão importante, o 10º aniversário do amor deles, 10 anos de votos sagrados feitos diante do altar. Às 11 horas da noite, Marcos finalmente voltou. Ele entrou na casa com um rosto impenetrável, sem sorriso, sem o menor sinal de culpa. Havia um leve cheiro de perfume feminino nele. Juliana estava parada na sala de estar. Suas lágrimas já haviam secado, deixando rastros quentes em suas bochechas. Onde você estava, Marcos? Hoje é o nosso 10º aniversário de casamento. A voz de Juliana soava rouca, cheia de decepção. Marcos olhou para ela, como se só agora tivesse percebido algo. Meu Deus, eu esqueci. Tive uma reunião de emergência com novos clientes. O celular descarregou. Me perdoe, Ju. Seu tom era formal, sem um arrependimento profundo. Esqueceu? Que tipo de reunião faz seu celular descarregar e você não consegue me avisar? É tão importante assim que você se esqueceu do dia mais importante das nossas vidas? Juliana não conseguia mais conter suas emoções. Ela desabou em lágrimas. Marcos suspirou pesadamente, como se Juliana fosse um fardo para ele. Para com isso, Ju. Não precisa desse drama. Eu já pedi desculpas. Sim, estou cansado. Quero descansar. Ele passou por ela em direção ao quarto, deixando Juliana sozinha na sala de estar semi-escura, em meio aos pratos intocados e ao bolo inteiro. Naquela noite, Juliana dormiu no sofá do escritório.
Ao lado dela estava a foto de casamento deles, que antes parecia tão perfeita. Ela abraçava firmemente a moldura, como se quisesse trazer de volta o Marcos que conhecia antes. O Marcos cheio de amor, o Marcos que estava sempre por perto, o Marcos que jamais esqueceria o dia mais importante da vida deles. A dor era tão real que atingiu seu coração como um furacão. Ela se perguntava, será que é realmente só porque Marcos está cansado? Ou há algo mais que eu não sei? O coração gritava que algo estava errado, mas ela tinha muito medo de confrontar a verdade que poderia destruir toda na sua vida. Ela preferiu ignorar, tentando acreditar que era apenas uma fase temporária, que o Marcos de antes voltaria. Mas, na verdade, a rachadura estava ficando cada vez mais larga, minando lenta, mas seguramente o alicerce do palácio de sonhos que ela ainda considerava inexpugnável. Noite após noite se passava. Mas o calor entre Juliana e Marcos nunca voltava, como se uma parede invisível tivesse crescido entre eles, ficando cada vez mais forte. Marcos desaparecia com mais frequência. A desculpa de horas extras e reuniões com clientes tornou-se um mantra que ele repetia constantemente. Juliana, embora sofresse por dentro, tentava se manter firme. Ela não queria que Gabi sentisse a discórdia na família. Durante o dia, ela mergulhava de cabeça no trabalho, usando a ocupação como um escudo para conter as lágrimas que se aproximavam. Ela era a CEO. Tinha que ser forte, profissional, mas, por trás de todas aquelas máscaras, seu coração gritava. Um dia, uma surpresa amarga a atingiu sem aviso. Juliana tinha o hábito de voltar para casa mais cedo, às sextas-feiras, para passar a noite com Gabi. Naquele dia, ela queria fazer uma pequena surpresa para o filho, porque Gabi acabara de vencer um concurso de desenhos na escola. Com um sorriso radiante, ela abriu a porta de casa. Suas narinas sentiram um cheiro de comida desconhecido. Não era o cheiro da comida de Dona Clara, que ela conhecia. Havia também uma risada feminina estranha, misturada com a risada de Gabi e Marcos. O coração de Juliana disparou. O mau pressentimento que ela tanto tentara afastar agora gritava em sua cabeça. Ela entrou na sala de estar. A cena diante dela foi como uma faca afiada cravada diretamente em seu coração. No sofá da sala, Marcos estava sentado ao lado de uma mulher. Essa mulher, com longos cabelos soltos e um sorriso sedutor, estava alimentando Gabi com pedaços de fruta. As risadas dele soavam tão naturais, como se fossem amigos íntimos há muito tempo. Gabi parecia muito à vontade nos braços daquela mulher, o que causava ainda mais dor a Juliana. Marcos olhava para a mulher com um olhar que Juliana esperava que fosse reservado apenas para ela. Um olhar cheio de admiração e carinho. Marcos. A voz de Juliana ficou presa na garganta, quase inaudível. A risada na sala cessou instantaneamente. Marcos e a mulher se viraram. Havia surpresa em seus rostos, como se tivessem sido pegos em flagrante. Gabi olhou inocentemente para a mãe e depois para uma mulher ao lado do pai. Ju, você já voltou? Marcos tentou sorrir, mas parecia muito forçado. Gotas de suor frio escorriam por suas têmporas. A mulher sorriu sutilmente, um sorriso no qual Juliana sentiu um triunfo oculto. Olá, senhora Juliana Alves. Eu sou Camila. Ela se apresentou em um tom muito confiante, como se fosse a dona da casa. Juliana conhecia esse nome. Camila, a nova funcionária do departamento de marketing de Marcos, uma funcionária que estava lá há apenas alguns meses, mas cujo nome Marcos já mencionava com bastante frequência como uma trabalhadora promissora. O que você está fazendo aqui, Camila? Perguntou Juliana, tentando manter a calma, embora uma tempestade de raiva estivesse se formando em seu peito. Ela olhou para Marcos, exigindo uma explicação. Marcos gaguejou. Camila, ela apareceu por acaso, Ju. Tivemos alguns assuntos de trabalho que não terminamos. E aproveitamos para cozinhar o jantar juntas. Gabi gosta muito da minha comida, interrompeu Camila com um sorriso doce. Mas seus olhos olhavam para Juliana com desafio. Essas palavras foram como um tapa na cara de Juliana. Jantar em sua própria casa com seu marido e filho. O peito de Juliana ficou apertado. Ela se aproximou, pegou Gabi do colo de Camila.
Gabi choramingou baixinho, como se não quisesse se separar daquela mulher. Essa cena feriu ainda mais o coração de Juliana. Seu filho, sua carne e sangue, parecia tão íntimo com aquela estranha. Assuntos de trabalho que exigem cozinhar o jantar na minha casa. Este é o novo método de trabalho na Império Construtora? Ironizou Juliana. Seu olhar penetrou Marcos. Marcos estava cada vez mais perdido. Não é assim, Ju. Há coisas que não posso explicar agora. Camila estava apenas me ajudando. Ajudando em quê? Ajudando a destruir meu casamento? A voz de Juliana se elevou. Ela não podia mais conter suas emoções. Gabi se assustou e se escondeu atrás da perna da mãe. Camila, como se estivesse cansada da situação, disse: Olha só, senhora Juliana Alves, para não haver mal-entendidos, vamos falar a verdade. Eu e Marcos temos um relacionamento. As palavras de Camila foram como um raio em um dia claro. Juliana cambaleou, como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Que relacionamento? Perguntou ela. Sua voz tremia muito. Ela olhou para Marcos, esperando uma refutação, uma defesa, mas Marcos apenas abaixou a cabeça, sem se atrever a olhá-la nos olhos. Seu silêncio foi a resposta mais dolorosa. Nós nos amamos, e Marcos quer que eu more aqui com ele, continuou Camila em um tom calmo, mas penetrante. Ela se endireitou, exibindo um sorriso de vitória total. O mundo de Juliana desmoronou. Todos os pressentimentos, todas as suspeitas, toda a dor que ela reprimiu por tanto tempo, agora se tornaram uma realidade muito mais cruel do que ela poderia imaginar. Seu marido, seu primeiro amor, o homem com quem ela pensou que ficaria até o fim de seus dias, a havia traído. Não apenas traído, mas também trouxe essa mulher para a casa deles, a apresentou ao filho. Seu coração parecia ter sido apertado em um torno. A dor era insuportável. As lágrimas que ela segurava por tanto tempo finalmente irromperam, escorrendo em cascata pelo seu rosto. Suas mãos tremiam violentamente. Ela abraçou Gabi com força, como se temesse que ele também fosse tirado dela. Em meio ao fluxo de lágrimas e à dor penetrante, apenas um pensamento surgiu na mente de Juliana: vingança. O mundo de Juliana parecia desmoronar, se estilhaçando diante de seus próprios olhos. A visão de Marcos, com a cabeça baixa e sem se atrever a olhá-la, era a confirmação mais dolorosa daquela traição. As palavras frias e sarcásticas de Camila, como se tivessem sido jogadas propositalmente para despedaçar seu coração, ainda ecoavam em seus ouvidos. Juliana recuou um passo, a respiração suspensa, e seu corpo tremia, não de medo, mas de raiva furiosa e dor insuportável. Ela abraçou Gabi com força, como se o filho fosse sua única fortaleza restante. Então é por isso que você voltava para casa tarde com frequência. É por isso que você se esqueceu do nosso aniversário. A voz de Juliana tremia, mas já se podia sentir uma força oculta nela. Seus olhos fitaram Marcos, buscando uma resposta que fosse mais do que apenas um reconhecimento silencioso. Marcos levantou a cabeça. Seu olhar estava vazio, sem sombra de arrependimento. Ju, as coisas não são como você pensa. Camila, ela me entende. Ela estava por perto quando você estava ocupada com seu escritório. Marcos tentou se justificar, jogando a culpa nela. Essas palavras foram como um punhal cravado ainda mais fundo. Juliana riu amargamente, uma risada cheia de dor e desespero. Eu estava ocupada. Ocupada por quem, Marcos? Pelo nosso futuro. Pelo futuro do Gabi. Eu construí a Império Construtora do zero para termos tudo isso, para que você não precisasse mais se preocupar com dinheiro. E agora você usa minha ocupação como pretexto para a traição? Camila, que até então apenas sorria presunçosamente, interveio. Já chega, senhora Juliana Alves. Não seja hipócrita. Você estava realmente ocupada. Marcos precisava de atenção, precisava de alguém que pudesse estar por perto, e não de uma CEO que volta de madrugada. Havia escárnio em sua voz. Juliana se aproximou. Seus olhos brilhavam de raiva. Cala a boca, Camila. Você não sabe nada sobre meu casamento. Eu sei o suficiente, até mais do que você pode imaginar, respondeu Camila, erguendo o queixo com arrogância. Marcos, de repente, puxou Camila pela mão, como se estivesse protegendo-a. Essa cena foi o golpe final para Juliana, que mal conseguiu se manter de pé. Chega, Ju.
Eu não aguento mais ficar com você. Eu não te amo mais, disse Marcos. Sua voz era fria, sem vestígios de calor. Essas palavras, que deveriam ter quebrado Juliana em pedacinhos, em vez disso, acenderam um fogo consumidor de fúria nela. O quê? Juliana quase gritou. Depois de tudo que passamos, depois de tudo que eu construí para você, para nós, você se atreve a dizer que não me ama mais? Suas lágrimas corriam, mas desta vez não eram apenas lágrimas de mágoa, mas de raiva fervente. Sim, eu quero viver com a Camila. Suma, saia desta casa agora mesmo, você e o Gabi. Marcos apontou para a porta de entrada. Havia uma expressão de nojo em seu rosto, como se Juliana fosse lixo que precisava ser descartado imediatamente. O corpo de Juliana congelou. Seu cérebro tentava processar cada palavra que saía da boca do marido. Ele a estava expulsando ela e o filho da casa que ela comprou com seu próprio suor e dinheiro. Da casa que era testemunha silenciosa de cada risada e de cada lágrima dela. Da casa que, ela sabia agora, seria ocupada pela mulher que roubou seu marido. Seu sangue ferveu. A dor no coração de repente foi substituída por um sentimento de repulsa e uma ardente sede de vingança. Ela olhou para o rosto de Marcos. O rosto que ela amara loucamente agora parecia tão estranho, tão repugnante. Você está me expulsando da minha própria casa? Juliana apontou para o chão, como se quisesse sublinhar seu direito de propriedade. Esta casa, Marcos, é minha. É a minha casa. A casa que eu comprei com meu dinheiro, com o dinheiro ganho pelo meu trabalho, não pelo seu. Sua voz se elevou, revelando a verdade que ela havia escondido por tanto tempo. Marcos parou, chocado com a confissão dela. Camila também arregalou os olhos. O que você quer dizer? Perguntou Marcos, franzindo a testa. A Império Construtora, a empresa onde você trabalha, onde você se exibe como o grande gerente de marketing, é minha empresa. Eu sou a proprietária. Eu sou a CEO, Marcos, e você é apenas um dos meus funcionários. Juliana cuspia cada palavra, cheia de raiva e profunda decepção. Ela viu o rosto de Marcos empalidecer de choque e descrença. Camila também não conseguia mais esconder seu espanto. O sorriso vitorioso em seu rosto desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de medo. Impossível! Você é apenas uma diretora sênior. Não minta, tentou argumentar Marcos. Sua voz soava um pouco em pânico. Mentir? Quando foi que eu menti para você, Marcos? Eu escondi isso porque queria que você me amasse por quem eu sou, não pela minha riqueza, mas você destruiu minha confiança. Destruiu tudo. Juliana se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Você quer que eu vá embora? Tudo bem, eu irei, mas lembre-se bem disso, Marcos. Você vai se arrepender de cada segundo desta decisão. Você vai se arrepender de ter me expulsado, a mim e a Gabi, desta casa. Você vai se arrepender de ter traído a mulher que te tirou do nada. Com o coração em pedaços, mas de cabeça erguida, Juliana puxou Gabi pela mão. As lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto, mas ela se recusava a parecer fraca diante deles. Ela pegou a mala que sempre mantinha pronta no canto do armário, uma mala com as roupas e coisas importantes de Gabi. Ela sentia há muito tempo que o desastre se aproximava, por isso sempre tinha um plano B. Ela abraçou Gabi com força, beijou a testa de seu filho inocente. Vamos, querido, estamos indo embora, sussurrou Juliana para Gabi, que ainda parecia confuso. Marcos tentou detê-la. Ju, espere, você não pode simplesmente ir embora. Por que não? Não era isso que você queria? Você queria viver em paz com sua amante, não é? Aproveite sua felicidade, construída sobre o meu sofrimento. Juliana empurrou a mão de Marcos. Seu olhar estava cheio de ódio. Ela arrastou Gabi para fora da casa, que antes era seu paraíso e agora se transformou em um inferno. No limiar, Juliana parou por um momento, virando-se. Marcos e Camila ainda estavam na sala, paralisados. O olhar de Juliana era frio, penetrante. Lembre-se, Marcos, este ainda não é o fim. O jogo está apenas começando. E você não sabe com quem se meteu. A porta se fechou com um estrondo atrás dela, deixando Marcos e Camila em um silêncio opressor, envoltos na escuridão da noite que caía lentamente. Juliana respirou fundo, tentando recuperar as forças.
Gabi chorava baixinho em seus braços. O choro de Gabi foi como um chicote para Juliana, reacendendo a chama da raiva que começara a se apagar. Ela não permitiria que Marcos e Camila vivessem em paz depois disso. Ela se vingaria da maneira mais dolorosa, uma maneira que Marcos jamais esperaria, porque ambos não sabiam que acabaram de perturbar uma leoa que até aquele momento escondia suas garras. Aquela noite parecia mais fria e longa do que o normal. Juliana abraçou Gabi com força, buscando calor em meio à tempestade em seu coração. Eles ficaram em um hotel modesto não muito longe de sua casa. Juliana escolheu aquele lugar intencionalmente. Uma ironia dolorosa, pois inúmeros imóveis de luxo estavam registrados em seu nome, mas seu coração estava frio demais para pensar em conforto. Ela pensava apenas em Gabi e em como enfrentaria o dia seguinte. Gabi dormia profundamente em seus braços, sem saber o quão quebrado estava o coração de sua mãe. Juliana olhou para o rosto inocente do filho, fazendo um juramento a si mesma de que não permitiria que Marcos destruísse a felicidade deles. A manhã que chegou trouxe consigo uma nova determinação. Ela, Juliana, a CEO da Império Construtora, não era uma mulher fraca que podia ser pisoteada impunemente. Havia uma honra a ser defendida. Havia justiça a ser conquistada. Ela olhou para seu reflexo no espelho, olhos inchados, rosto cansado. Mas havia um brilho de aço em seu olhar agora. Ela não choraria mais. Todas as suas lágrimas haviam sido derramadas na noite anterior. Hoje, ela mostraria a Marcos quem era a Juliana que ele traiu. Com passos firmes, Juliana chegou ao escritório da Império Construtora. A atmosfera ao redor dela havia mudado. Os funcionários que a encontravam sentiam a tensão que emanava dela. Eles se curvavam respeitosamente, mas havia preocupação em seus rostos. Juliana não prestou atenção aos olhares deles. Seu foco era um só, Marcos e Camila. Ela pediu imediatamente a sua assistente, Ana Lúcia, para reunir o conselho de diretores e vários gerentes de departamento na sala de conferências principal. E certifique-se de que Marcos e Camila estejam presentes. Isso é muito importante, ordenou Juliana com voz firme, sem sombra de dúvida. Ana Lúcia, que trabalhava com Juliana há muitos anos, sentiu que algo estava errado. Ela cumpriu a ordem imediatamente, sem fazer perguntas desnecessárias. Em pouco tempo, a sala de conferências principal estava cheia de executivos de alto escalão. A atmosfera era tensa e silenciosa. Todos os olhares estavam fixos em Juliana, que estava na cabeceira da mesa com vários documentos nas mãos. Marcos e Camila entraram um tanto confusos. Marcos parecia relaxado, como se fosse o chefe, embora na verdade fosse apenas o gerente de um dos departamentos. Camila sorriu presunçosamente, lançando um olhar de desdém para Juliana. Ambos não sabiam que haviam acabado de entrar no covil da leoa. "Bom dia a todos", cumprimentou Juliana com voz calma, mas cada palavra que ela dizia tinha uma força incrível. "Obrigada por virem. Quero comunicar algo muito importante." O olhar de Juliana se moveu diretamente para os olhos de Marcos e depois para Camila. Um leve sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. "Talvez alguns de vocês já saibam. Marcos é meu marido e Camila, você é uma das funcionárias do departamento de marketing liderado por Marcos." Rugas apareceram na testa de Marcos. Ele começou a se sentir desconfortável com o rumo da conversa. Camila tentou sorrir, mas o medo já havia passado por seus olhos. "No entanto, há um fato importante que eu não revelei a todos vocês até agora, incluindo meu próprio marido." Juliana fez uma pausa, permitindo que a tensão enchesse a sala. "Eu, Juliana, não sou apenas uma diretora sênior na Império Construtora." Ela colocou os documentos sobre a mesa, apontando para o papel timbrado. "Eu sou a fundadora e CEO desta empresa, a Império Construtora." Um murmúrio percorreu a sala. Diretores e gerentes de departamento ficaram chocados. Eles não podiam acreditar. Sempre pensaram que a CEO da empresa era uma figura misteriosa que raramente aparecia em público. Marcos e Camila arregalaram os olhos. Seus rostos ficaram mortalmente pálidos. Marcos tentou refutar. "Impossível! Você está mentindo! Eu não acredito!" "Mentindo? Quem de nós mentiu o tempo todo, Marcos?" Juliana sorriu amargamente.
Você achou que eu não sabia o que você estava fazendo nas minhas costas? Você achou que eu não sabia do seu caso com sua própria subordinada no escritório que eu fundei? No escritório que você frequenta graças ao meu suor? Juliana ligou o projetor e exibiu várias imagens na tela. Essas imagens eram provas irrefutáveis. Gravações de câmeras de segurança mostrando Marcos e Camila juntos no escritório até tarde da noite, suas mensagens de amor, provas de transferências de fundos da empresa que Marcos se apropriava para uso pessoal junto com Camila. Cada nova imagem deixava os rostos de Marcos e Camila ainda mais pálidos. Eu tenho provas completas, não apenas deste caso, mas também de abuso de poder e desvio de fundos da empresa, cometidos pelo Sr. Marcos, com a ajuda da Sra. Camila. Eu tenho gravações de suas conversas onde vocês discutem como usariam a posição de Marcos para benefício pessoal. A voz de Juliana ficava cada vez mais alta, preenchendo o salão. Marcos abaixou a cabeça, impotente. Seu corpo tremia. Camila estava paralisada, incapaz de dizer uma palavra. Todo o conselho de diretores e gerentes de departamento olhavam para Marcos e Camila com nojo e decepção. Dadas todas essas sérias violações, que não só prejudicam a imagem da empresa, mas também são uma traição à minha confiança como CEO, eu tomo uma decisão. Juliana fez uma pausa, olhando Marcos diretamente nos olhos. Eu demito o Sr. Marcos do cargo de gerente de marketing e retiro seu status de funcionário da Império Construtora, a partir de hoje. A voz de Juliana tremia, contendo uma tempestade de emoções no coração. O rosto de Marcos ficou lívido. Ele queria dizer algo, mas não conseguia emitir som. Seus olhos olhavam para Juliana em choque. E a senhora Camila? Juliana mudou seu olhar frio e penetrante para Camila. Por sua cumplicidade nestas ações ilegais, bem como por conduta antiética que mancha o bom nome da empresa. Você também está demitida da Império Construtora, sem quaisquer exceções. Camila estremeceu, seus lábios tremeram. Ela queria implorar por misericórdia. Senhora Juliana Alves, por favor. Sem misericórdia, Camila, cortou Juliana. Estas são as consequências de seus atos. Você me traiu não apenas como esposa, mas também como líder. Você traiu a confiança desta empresa. Marcos de repente caiu de joelhos na frente de Juliana. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ju, por favor, não faça isso. Eu te imploro, me perdoe. Eu não sabia que você era a CEO. Eu prometo, eu vou mudar. Eu vou largar a Camila. Eu vou voltar para você e para o Gabi. Sua voz estava cheia de desespero. Juliana olhou para ele friamente. Seu coração não se abalou mais. Toda a dor agora foi substituída por uma satisfação gelada. É tarde demais, Marcos. Você trocou um diamante por uma pedra. E lembre-se, foi você quem me expulsou. Você jogou o Gabi fora. Agora, colha os frutos. Ela se virou para um dos chefes de segurança. Retirem-nos daqui e garantam que eles nunca mais pisem na Império Construtora. 2 seguranças se aproximaram imediatamente de Marcos e Camila, que ainda estavam em choque. Marcos tentou resistir, mas estava impotente. Ele foi arrastado para fora da sala de reuniões. Seu olhar estava fixo em Juliana, que estava ereta, sem se mexer. Lágrimas de remorso escorreram pelo seu rosto, mas para Juliana, isso já não significava nada. Ela viu o rosto verdadeiro dele, o rosto de um traidor disposto a sacrificar tudo por uma paixão passageira. Após a saída de Marcos e Camila, Juliana se dirigiu novamente ao conselho de diretores. Espero que este incidente sirva de lição para todos nós. Honestidade e lealdade são os valores mais importantes nesta empresa. Quem ousar traí-los receberá a punição merecida. O silêncio reinou na sala. Só se ouvia a respiração. Todos olhavam para Juliana com uma mistura de admiração e medo. Eles acabavam de testemunhar a queda de um marido e sua amante pelas mãos da CEO, que até então consideravam uma gerente comum. De cabeça erguida, Juliana saiu da sala de conferências. Ela se vingou de parte de sua dor, mas sabia que o caminho para curar as feridas e construir uma nova vida estava apenas começando. E ela o percorreria por Gabi, por si mesma. O burburinho de aplausos e sussurros de admiração na Império Construtora já não chegava aos ouvidos de Juliana.
Ela deixou a sala de reuniões com a cabeça erguida, mas o coração ainda pesado, como se tivesse acabado de sobreviver a um poderoso furacão. Lá fora, o mundo parecia o mesmo. O trânsito intenso de São Paulo, o som das buzinas e a agitação da vida urbana pareciam não dar atenção à destruição que ela acabara de experimentar. Ela apertou o botão da chave do carro, sentando-se, sentindo o toque frio do couro dos assentos em seu corpo. Ela olhou para o banco do passageiro. Gabi dormia profundamente, cansado após a noite que passaram fugindo. O rosto inocente do filho era a única razão pela qual Juliana ainda conseguia respirar. Por Gabi, ela tinha que ser forte. Por Gabi, ela não devia desistir. Essa promessa estava firmemente plantada em seu coração. Ela se afastou do escritório, longe das memórias amargas de Marcos e Camila, em direção ao apartamento modesto que preparou como lar temporário. Este apartamento era um de seus muitos imóveis, mas ela nunca pensou que o usaria nessas circunstâncias. O apartamento parecia vazio, não tão acolhedor quanto a luxuosa casa que ela acabara de deixar. Paredes nuas, móveis mínimos e um silêncio opressor. Juliana ajeitou as coisas, tirou as roupas e os brinquedos de Gabi. Cada movimento era pesado, como se ela carregasse um peso de 1000 toneladas nos ombros. Ela sentia uma dor no peito toda vez que se lembrava de como Marcos a expulsou, de como viu o sorriso vitorioso de Camila. A raiva ainda a queimava, mas agora estava misturada com uma tristeza profunda. Mamãe, chamou Gabi baixinho. Ele acordou. Piscou os olhos, olhando ao redor confuso. Onde estamos, mamãe? Por que não estamos na nossa casa? O coração de Juliana apertou. Ela se forçou a sorrir, tentando parecer forte. Estamos de férias, querido. A mamãe queria que mudássemos de ares. Ela abraçou Gabi com força, beijando sua testa. Foi uma pequena mentira que ela contou para proteger o coração de seu filho. Gabi era muito inocente para entender a complexidade da traição adulta. Naquela noite, Juliana preparou macarrão instantâneo para os dois. Não era um prato luxuoso como de costume, mas Gabi comeu com apetite. Ao ver o sorriso do filho, o coração de Juliana se aqueceu um pouco. Ela prometeu a si mesma que daria o melhor a Gabi. Aconteça o que acontecer, ela faria com que Gabi crescesse sem sentir as consequências da dissolução do casamento de seus pais. A notícia da demissão de Marcos e Camila da Império Construtora se espalhou rapidamente como um incêndio florestal, não apenas dentro da empresa, mas também nos círculos de negócios e entre o público em geral. Manchetes em vários meios de comunicação anunciavam o escândalo envolvendo a CEO de uma empresa renomada, cujo marido foi acusado de infidelidade e desvio de fundos. O nome de Juliana e da Império Construtora tornou-se o centro das atenções. A reputação de Marcos foi destruída. Ele foi alvo de fofocas, desprezado e evitado por amigos e parceiros de negócios. Ele não tinha mais emprego, dinheiro e, o mais doloroso, perdeu o respeito próprio. Camila também não escapou do julgamento. Eles foram forçados a voltar para a cidade natal de Camila, vivendo na miséria e suportando a humilhação dos vizinhos. Mas, em meio a toda essa tempestade, Juliana tinha que permanecer forte. Como CEO, ela precisava acalmar funcionários e investidores. Ela fez uma declaração oficial explicando o ocorrido de forma transparente, sem manchar o nome da empresa. Ela demonstrou uma liderança forte, provando que, apesar dos problemas pessoais, continuava profissional e capaz de administrar sua empresa. Ela realizou reuniões internas, conversando pessoalmente com cada departamento, garantindo-lhes que a Império Construtora se manteria firme. Em casa, Gabi começou a sentir falta do pai. Mamãe, quando o papai volta? Estou com saudades do papai, perguntou ele certa noite, enquanto brincavam de blocos. Essa pergunta perfurou o coração de Juliana. Ela respirou fundo. O papai foi trabalhar em um lugar distante, querido. Quando terminar, ele com certeza voltará, respondeu Juliana, recorrendo mais uma vez à mentira para o bem do filho. Ela não queria que Gabi visse Marcos como um traidor. Ela queria que Gabi se lembrasse de Marcos como seu pai, como o homem que ele um dia amou. À noite,
Depois que Gabi adormecia, Juliana frequentemente ficava sozinha na varanda do apartamento, olhando para as luzes cintilantes da cidade, seu coração vazio. A dor ainda não a deixava. Às vezes ela se perguntava: o que eu fiz de errado? Talvez eu me concentrei demais no trabalho e me esqueci de Marcos? Mas ela logo afastava esses pensamentos. Ela deu tudo de si ao casamento. Para Marcos, ela construiu um império que poderiam desfrutar juntos. A traição de Marcos foi erro dele, porque ele era ganancioso e infiel. Juliana sabia que era um novo começo, um começo difícil, cheio de desafios e, talvez, muito solitário. Ela teria que aprender a viver sem Marcos, sem o palácio de sonhos que ela construiu por tanto tempo. Ela teria que aprender a ser mãe solteira e, ao mesmo tempo, uma CEO de sucesso. Mas ela não estava sozinha. Havia Gabi, seu filho pequeno, que se tornou sua razão mais forte para se levantar. Ela também tinha a Império Construtora, a empresa que ela criou com as próprias mãos e que agora era a prova viva de sua força. Em meio à solidão e ao desespero, Juliana gradualmente se reencontrou, encontrando a força que esteve oculta por tanto tempo por trás da máscara da esposa perfeita. Ela se levantaria, mais forte do que nunca. As notícias da queda de Marcos e Camila se espalharam como um vírus. E a vida, antes confortável e luxuosa às custas do suor de Juliana, virou 180 graus. Marcos, acostumado a viver em grande estilo, de repente perdeu tudo. Seus cartões de crédito foram bloqueados, o carro de luxo confiscado e a conta bancária esvaziou rapidamente. Ele e Camila foram forçados a voltar para os pais de Camila, uma pequena cidade do interior, longe do brilho de São Paulo. A casa deles era modesta, longe da magnificência que um dia sonharam. "Isso tudo é sua culpa, Camila", gritou Marcos com ela certa noite. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e desespero. "Por que você não disse que Juliana era a CEO? Perdemos tudo por sua causa." Camila respondeu com igual fúria. "Minha culpa? Você acha que eu sabia? Foi você quem escondeu isso. Você disse que Ju era apenas uma diretora. Se eu soubesse que ela era a dona da empresa, eu nunca teria me envolvido com você." As brigas se seguiam dia após dia. O amor que eles exaltavam, construído sobre o sofrimento de Juliana, agora estava completamente consumido pelas dificuldades e arrependimentos. Os dois culpavam um ao outro. Ninguém queria admitir sua culpa. Marcos, antes bonito e bem cuidado, agora parecia desgastado, com barba por fazer e olhos fundos. Ele frequentemente ficava pensativo, sentindo falta de sua vida anterior com Juliana e Gabi. A casa grande, a comida saborosa, o carro de luxo e, o mais importante, o respeito. Tudo isso desapareceu por causa de um erro fatal. Enquanto isso, Juliana continuava a construir sua vida. Ela sabia que, apesar de estar ocupada como CEO e mãe solteira, precisava ficar atenta. Marcos não ficaria de braços cruzados. E, de fato, certa manhã, uma intimação judicial chegou ao seu apartamento. Marcos havia entrado com um pedido de guarda de Gabi. O coração de Juliana disparou ao ler o conteúdo da carta. Marcos ousou. Depois de tudo que ele fez, depois de expulsar ela e Gabi, agora ele queria tirar Gabi dela. A raiva explodiu novamente em seu peito. Não se tratava apenas da guarda. Tratava-se de honra e justiça. "Ele não tem esse direito, mãe", gritou Juliana para sua mãe ao telefone. Sua voz tremia com as lágrimas reprimidas. Sua mãe era a única pessoa que sabia de toda a verdade. "Ele expulsou Gabi e agora quer levá-lo. Acalme-se, filha. Tenho certeza de que você vai conseguir. Vamos encontrar o melhor advogado", consolou sua mãe. Juliana não perdeu tempo. Ela contatou imediatamente o melhor advogado em São Paulo, de um renomado escritório de advocacia, famoso por seus sucessos em casos de divórcio e guarda de filhos. Ela não permitiria que Marcos lhe tirasse Gabi. Gabi era tudo para Juliana, a luz na escuridão em que ela se encontrava. O processo judicial começou. As sessões se seguiram uma após a outra, esgotando as forças e emoções de Juliana. Marcos apareceu mais arrumado, tentando impressionar o juiz como um bom pai.
Ele levantou várias acusações infundadas contra Juliana, de que ela era muito ocupada e não tinha tempo para Gabi, que ela era uma mãe egoísta para quem a carreira era mais importante do que tudo. Cada acusação era como uma flecha, cravada no coração de Juliana, mas ela tentava permanecer calma e focada. O advogado de Juliana refutou habilmente cada argumento de Marcos. Eles apresentaram provas da traição de Marcos, o abandono de Gabi na noite em que ele os expulsou, e documentos financeiros provando que Marcos não tinha condições de sustentar Gabi. Eles também demonstraram como Juliana, apesar da sua ocupação, sempre encontrava tempo para interagir com qualidade com o filho. Gravações de câmeras de segurança no apartamento de Juliana, fotos do tempo que passavam juntos e o testemunho de Dona Clara, que estava do lado de Juliana. Tudo isso se tornou uma prova irrefutável. Por outro lado, a vida de Marcos estava cada vez pior. Ele tentou encontrar outro emprego, mas nenhuma empresa queria contratar um ex-gerente de departamento demitido por um caso extraconjugal e desvio de fundos. Sua reputação estava arruinada. Camila também não podia ajudá-lo. A família de Camila começou a culpar Marcos por todas as suas dificuldades. A pressão de todos os lados tornava Marcos cada vez mais desesperado. Ele era frequentemente visto bêbado, extravasando sua raiva. Certo dia, Marcos ousou ir ao apartamento de Juliana. Ele bateu violentamente na porta, exigindo ver Gabi. Juliana, que estava com Gabi naquele momento, ficou muito assustada. Ela pediu a Dona Clara para ficar com Gabi no quarto e abriu a porta. — O que você quer, Marcos? Perguntou Juliana friamente. — Eu só quero ver Gabi. Eu sou o pai dele, gritou Marcos. Seus olhos estavam selvagens. Você não é mais o pai dele, Marcos. Você o abandonou, e você não tem o direito de vir aqui e perturbar nossa paz. Juliana tentou fechar a porta, mas Marcos a segurou. Eu vou provar no tribunal que sou digno de ser o pai dele. Eu vou tirar Gabi de você, ameaçou Marcos. Seu rosto estava distorcido pelo ódio. Juliana apenas sorriu sutilmente, um sorriso que matava. Você nunca vai conseguir, Marcos. Você já perdeu tudo. Nem pense que pode tirar Gabi de mim. Você vai se arrepender disso. Ela conseguiu fechar a porta, trancá-la com todas as chaves e encostar-se a ela, ofegante. Essa tempestade ainda não havia acabado, mas Juliana sabia que nunca desistiria. Ela lutaria contra Marcos até a última gota de sangue. Por Gabi, ela se tornaria a leoa que não permitiria que ninguém tocasse seu filhote. Esta guerra continuaria e Juliana estava pronta para todas as suas consequências. Ela garantiria que Marcos pagasse por cada lágrima que ela derramou. A batalha judicial com Marcos pela guarda de Gabi certamente exigiu muito, mas para Juliana isso se tornou um estímulo para subir ainda mais alto. Cada ataque de Marcos no tribunal, cada palavra cruel dele, não a feriam mais. Pelo contrário, eram como carvões que atiçavam a chama de seu espírito. Juliana não ia apenas se defender. Ela iria contra-atacar com um sucesso impressionante. Ela provaria a Marcos e ao mundo inteiro que era uma mulher inquebrável. Em meio às sessões judiciais, Juliana permaneceu focada na Império Construtora. Ela trabalhou ainda mais duro, ainda mais inteligente. Ela chegava mais cedo do que todos e saía mais tarde do que todos. Reuniões de maratona, visitas a canteiros de obras, negociações com investidores. Ela fazia tudo isso com uma energia incrível. Ela até parecia mais inspirada, como se estivesse descarregando toda a sua raiva e decepção no trabalho. As qualidades de liderança de Juliana se manifestavam cada vez mais claramente, fazendo com que funcionários e o conselho de diretores a admirassem e fossem leais a ela ainda mais. Eles viam como Juliana lidava com os problemas pessoais mais difíceis, permanecendo profissional e levando a empresa a novos patamares. Senhora Juliana Alves, o projeto Cidade Inteligente que propusemos foi finalmente aprovado pelo governo, exclamou Ana Lúcia, a assistente de Juliana, com o rosto radiante certa manhã. Era o maior projeto de infraestrutura que a Império Construtora já havia assumido. Um salto gigantesco que levaria a empresa a um novo nível. Juliana sorriu levemente. Ótimo. Certifique-se de que toda a equipe esteja pronta. Quero que este projeto seja executado perfeitamente, sem um único defeito. As notícias da traição de Marcos e do status de Juliana como CEO
inicialmente levantaram algumas dúvidas entre os investidores. No entanto, Juliana rapidamente realizou uma série de apresentações e reuniões, convencendo-os de que os problemas pessoais não afetariam o desempenho da empresa. Ela apresentou uma visão clara, uma estratégia bem pensada e novas inovações que planejava lançar. A confiança dos investidores não apenas foi restaurada, mas se fortaleceu. As ações da Império Construtora dispararam, tornando a empresa ainda mais estável no mercado. Por outro lado, a vida de Marcos e Camila ficava cada vez mais miserável. Eles viviam em uma pobreza sufocante. Marcos, antes orgulhoso e arrogante, agora era forçado a aceitar bicos aleatórios apenas para se sustentar. Ele trabalhou como motorista de aplicativo, depois como ajudante em canteiros de obras, mas nunca durava muito em lugar nenhum por causa de seu temperamento explosivo e falta de disciplina. Camila teve o mesmo destino. Ela tentou conseguir um emprego, mas nenhuma empresa queria aceitar uma funcionária demitida por um caso extraconjugal e desvio de fundos. A crescente riqueza de Juliana e o sucesso da Império Construtora, constantemente noticiados na mídia, eram como veneno queimando o coração de Marcos. Ele frequentemente via as notícias de Juliana na televisão. Ela discursava em fóruns internacionais, tornando-se um ícone de inspiração para mulheres de negócios. Toda vez que via o rosto de Juliana irradiando força e felicidade, Marcos sentia o remorso o sufocar. Ele trocou um diamante por uma pedra. Ele trocou a verdadeira felicidade por um prazer passageiro. Certa vez, Marcos esbarrou acidentalmente em um de seus ex-colegas da Império Construtora. O colega, que antes o bajulava, agora olhava para ele com uma mistura de nojo e pena. Olhe para você agora, Marcos. Antes você tinha tudo. Uma esposa linda e rica, um emprego estável, um filho inteligente. Agora você perdeu tudo. Juliana estava certa. Você é realmente um tolo que jogou um diamante fora. Essas palavras atingiram Marcos em cheio. Ele só conseguiu abaixar a cabeça, incapaz de retrucar. Enquanto isso, Juliana dedicava todo o seu amor a Gabi. Ela se certificou de que seu filho recebesse a melhor educação, amor ilimitado e total felicidade. Gabi cresceu e se tornou um menino inteligente e alegre, sem o menor sinal de falta de amor paterno. Juliana sempre encontrava tempo para ler uma história para ele antes de dormir, ajudá-lo com a lição de casa e passar os fins de semana juntos. Ela era uma mãe maravilhosa e uma CEO invencível. Em uma das prestigiadas cerimônias de premiação, Juliana recebeu o prêmio de melhor mulher executiva do ano. Ela subiu ao palco em um vestido elegante, irradiando confiança e carisma. Em seu discurso, Juliana não mencionou uma palavra sobre a traição que sofreu. Ela falou apenas sobre a importância do trabalho duro, da honestidade e do apoio familiar. Ela dedicou seu prêmio a toda a equipe da Império Construtora e, o mais importante, ao seu filho Gabi. Em outra parte da cidade, em um barraco miserável, Marcos assistia àquela transmissão pela televisão. O rosto de Juliana estava na tela grande, brilhando intensamente sob os holofotes. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Não era uma lágrima de raiva, mas uma lágrima de profundo remorso. Ele havia perdido uma mulher tão grande quanto Juliana, uma mulher que o amava sinceramente, uma mulher que construiu um império para ele. E agora, ele só podia assistir ao sucesso dela de longe, esmagado por um arrependimento interminável. Juliana havia se reerguido, subindo ainda mais alto e brilhando mais do que nunca. Ela provou que a tempestade só a tornava mais forte. Os minutos antes do anúncio da decisão judicial sobre a guarda de Gabi se arrastaram para Juliana. Ela estava sentada tensa no banco do tribunal, apertando a mão de seu advogado. Do outro lado, Marcos parecia pálido. Seu olhar estava vazio. Não havia mais a arrogância de antes em seu rosto. Camila não estava lá. Ela não aguentava mais a atenção pública e os constantes fracassos. Finalmente, o martelo do juiz bateu, quebrando o silêncio opressor. A voz firme do juiz leu a decisão. Tendo em vista as provas apresentadas, os depoimentos das testemunhas e agindo no melhor interesse da criança, o tribunal decide.
A guarda integral da criança, chamada Gabriel, será transferida para a mãe, Juliana. Por esta decisão, o Sr. Marcos é privado do direito de guarda da criança e lhe será concedido apenas o direito de visita, cuja ordem será estabelecida posteriormente. Essas palavras foram como um suspiro de alívio para Juliana. Um peso pesado saiu de seus ombros. Lágrimas de felicidade e alívio rolaram pelo seu rosto. Ela se virou para Marcos, que agora estava sentado apático em seu banco, como se toda a sua alma tivesse sido tirada dele. O rosto dele, exausto pelas dificuldades da vida, agora parecia ainda mais envelhecido. Marcos olhou para Juliana com um olhar vazio, cheio de profundo remorso. Ele perdeu tudo, incluindo o único tesouro que lhe restava: seu filho. Após o anúncio da decisão, Marcos desapareceu do tribunal sem dizer uma palavra. Juliana, de coração leve, foi imediatamente buscar Gabi na escola. Ela abraçou o filho com força, beijando sua cabeça repetidamente. Gabi sempre estará com a mamãe, querido, sussurrou Juliana, e as lágrimas escorreram novamente pelo seu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade sincera. Enquanto isso, a vida de Marcos e Camila afundava cada vez mais no abismo da miséria e do arrependimento. Eles foram forçados a viver em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade. Marcos, sem muitas habilidades e com a reputação arruinada, mal conseguia encontrar um emprego decente. Ele teve até que vender todos os seus objetos de valor, incluindo o relógio caro que Juliana lhe havia presenteado, apenas para sobreviver. Camila também não era confiável. Ela frequentemente reclamava, exigindo mais dinheiro de Marcos, o que levava a brigas intermináveis. Eu me arrependo, Marcos. Por que não pensamos na época? Juliana tinha tudo e agora estamos falidos, gritou Camila um dia, jogando um prato vazio na parede. Marcos só podia abaixar a cabeça, incapaz de retrucar. Ele sabia que Camila estava certa. O arrependimento o perseguia todas as noites. Toda manhã, ele se lembrava do sorriso sincero de Juliana, da risada de Gabi que enchia a casa e do luxo que ele um dia considerou garantido. Agora, tudo isso era apenas uma bela lembrança que ele jamais poderia recuperar. Ele trocou um diamante por uma pedra. E agora essa pedra estava se desintegrando lentamente em suas mãos. Certa noite, Marcos tentou ligar para Juliana. Ele usou um número de telefone antigo, que de alguma forma ainda lembrava. Juliana atendeu, mas sua voz era fria, sem uma única nota de calor. — O que aconteceu? Perguntou Juliana secamente. — Ju, eu só queria saber como o Gabi está. E quero pedir desculpas. Eu realmente me arrependo, Ju. Eu percebi todos os meus erros. A voz de Marcos soava rouca, cheia de desespero. Juliana ficou em silêncio por um momento. Ela se lembrou de toda a traição, de toda a dor que Marcos lhe causou, mas ela também ouviu o arrependimento sincero em sua voz. — Gabi está bem, respondeu Juliana, uniformemente. — E quanto às suas desculpas, Marcos, eu te perdoei, mas isso não significa que vou esquecer o que você fez, ou esquecer como você nos expulsou daquela casa. Eu sei, eu mereci, eu só sinto falta de vocês. A voz de Marcos falhou. — É tarde demais, Marcos, disse Juliana. Seu coração não se abalou mais. Ela não sentia mais raiva, apenas um vazio que gradualmente começou a ser preenchido por serenidade. Ela perdoou, não por Marcos, mas por si mesma, para que seu coração pudesse se curar completamente. Apesar da decisão judicial sobre a guarda, Juliana ainda dava a Marcos a oportunidade de ver Gabi ocasionalmente e sob estrita supervisão. Ela não queria que Gabi crescesse sem uma figura paterna, mesmo que esse pai a tivesse desapontado. Ela observava de longe como Marcos interagia com Gabi. Marcos parecia mais magro, seus olhos estavam tristes e não havia mais a aura de felicidade de antes nele. Gabi, que já estava crescendo, sentia-se um pouco estranho com Marcos. A conexão deles havia sido rompida pela traição de Marcos. Por outro lado, a carreira de Juliana continuava a subir. Ela se tornou um ícone de mulher independente e forte. O sucesso da Império Construtora era imparável, e Juliana era frequentemente convidada como palestrante em vários seminários, inspirando muitas mulheres.
Ela era a prova de que uma mulher pode se reerguer das ruínas, mesmo após traição e humilhação. Certo dia, Juliana e Gabi esbarraram acidentalmente em Marcos em um shopping center. Ele estava trabalhando lá como faxineiro de meio período. Suas roupas de trabalho estavam gastas, seu rosto cansado. Marcos viu Juliana, que agora estava ainda mais bonita e brilhante. Ela não andava confiante, de mãos dadas com o alegre Gabi. Uma aura de sucesso e felicidade pairava ao redor de Juliana. Marcos só conseguiu abaixar a cabeça, escondendo o rosto. Ele não ousou olhar para Juliana nem para Gabi. Vergonha e arrependimento o perfuraram até os ossos. Ele jogou fora a joia mais preciosa de sua vida. E agora, ele só podia observar de longe como aquela joia brilhava intensamente, inalcançável. A justiça triunfou e o arrependimento se tornou o castigo mais severo para Marcos. Ano após ano se passou, elevando Juliana ao auge de sua glória. A Império Construtora cresceu e se tornou um conglomerado multinacional, conquistando mercados globais com inovações de ponta. Juliana, a CEO que um dia foi traída, agora era uma figura inspiradora, reconhecida mundialmente. As principais revistas de negócios disputavam o direito de tê-la na capa. Ela era frequentemente convidada para fóruns internacionais para compartilhar sua história de sucesso. Nenhuma vez ela mencionou o nome de Marcos ou remexeu no passado amargo. Ela escolheu perdoar não por Marcos, mas pela sua própria paz de espírito. A vingança se transformou em uma chama de espírito que a impulsionava a superar todos os limites. Gabi cresceu e se tornou um jovem bonito, inteligente e amoroso. Ele era o orgulho de Juliana, o centro de seu universo e a principal razão para continuar seguindo em frente. Juliana sempre se certificou de que Gabi recebesse amor ilimitado e a melhor educação. Embora Marcos ocasionalmente usasse seu direito de visita, Gabi não sentia mais uma conexão forte com o pai. Ele passava mais tempo com Juliana, vendo com os próprios olhos como sua mãe lutou e se levantou. Gabi era a testemunha silenciosa da força e resiliência de sua mãe. Certa tarde, enquanto Juliana e Gabi relaxavam em sua nova casa, uma moderna vila com vista tranquilizadora para as montanhas, Gabi perguntou: "Mamãe, você nunca mais quis ficar com alguém, encontrar um companheiro?" Juliana sorriu gentilmente. Gabi realmente havia crescido, e essa pergunta era perfeitamente natural. "A mamãe já está muito feliz com você. Você é o meu verdadeiro amor." Ela acariciou o cabelo do filho. "Mas a mamãe também precisa de outra felicidade. A mamãe merece isso." Gabi olhou para a mãe com carinho. Juliana assentiu. Várias vezes, homens tentaram se aproximar dela, ricos, gentis e sinceros. Mas o coração de Juliana ainda não estava totalmente aberto. A traição de Marcos deixou uma ferida profunda. Embora não sangrasse mais, Juliana não queria se apressar, não queria arriscar ser ferida novamente. Ela percebeu que a verdadeira felicidade vinha de dentro e não dependia de outras pessoas. No entanto, o destino tinha outros planos. Em um dos eventos de caridade que ela organizou para crianças carentes, Juliana conheceu um cirurgião viúvo chamado André. André era um homem modesto, decente e com um coração sincero. Ele não se impressionou com a riqueza e o status de Juliana. Ele viu em Juliana uma mulher incrível com um espírito forte e um coração nobre. Gradualmente, sem pressão, Juliana começou a se sentir confortável perto de André. André nunca impôs seus sentimentos. Ele era paciente e sempre apoiava cada passo de Juliana. Ele também gostava muito de Gabi, o que aquecia o coração de Juliana. Um novo amor cresceu lentamente, como um broto que irrompe após uma tempestade. Juliana não sentia mais a tempestade de paixão de antes, mas sim uma serenidade pacificadora. Ela descobriu que amar novamente não significa esquecer o passado, mas sim aprender com ele e abrir o coração para novas possibilidades. Do outro lado, a vida de Marcos continuava a desmoronar. Após ser demitido do emprego de faxineiro, ele se tornou um morador de rua. Camila o abandonou, encontrando outro homem que podia lhe proporcionar luxo. Marcos acabou ficando sozinho, abandonado nas ruas de São Paulo, assombrado por um arrependimento interminável.
Toda vez que via a propaganda da Império Construtora na televisão ou lia as notícias sobre o sucesso de Juliana, seu coração se apertava. Ele jogou fora a mulher que o amava sinceramente, o filho que o adorava e a vida perfeita. Seu arrependimento se tornou sua prisão eterna. Certo dia, Juliana e Gabi passavam por uma passarela de pedestres por acaso. Lá, eles viram um homem de meia-idade, maltrapilho, com roupas rasgadas, revirando uma lixeira. O rosto do homem parecia familiar, mas Juliana tentou ignorar. Gabi puxou a mão de Juliana. Mamãe, aquele não é o papai Marcos? O coração de Juliana estremeceu. Ela olhou mais de perto. E sim, era realmente Marcos. Marcos, antes bonito e elegante, agora era apenas uma sombra lamentável de si mesmo. Ele parecia muito velho e cansado. Juliana sentiu uma leve pena, mas também sabia que eram as consequências das ações de Marcos. Ela não sentia mais raiva, apenas uma vaga simpatia. Sim, filho, respondeu Juliana baixinho, tentando explicar a Gabi sem julgar. O papai está passando por momentos difíceis agora. Gabi olhou para Marcos com um olhar difícil de decifrar, uma mistura de pena e confusão. Ele não sentia mais raiva do pai. Ele aceitou o fato de que seu pai era uma pessoa diferente. Juliana decidiu não se aproximar de Marcos. Ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer por ele. Ela lhe deu uma chance. Ela perdoou. Agora, Marcos tinha que assumir a responsabilidade por seus próprios atos. Juliana e Gabi seguiram em frente, em direção ao seu futuro brilhante. A história de Juliana se tornou uma lenda na Império Construtora e até no mundo dos negócios. Ela se tornou um símbolo de força, resiliência e capacidade de se levantar após a tempestade mais terrível. Ela não apenas reconstruiu sua vida, mas também mostrou ao mundo que uma mulher pode alcançar tudo através de trabalho duro, honestidade e um coração sincero. Talvez ela tenha perdido o palácio de sonhos que um dia construiu, mas agora tinha algo muito mais valioso: a verdadeira paz, a autêntica felicidade com seu filho e o amor sincero de um homem que a valorizava por quem ela era. Uma nova página foi aberta e Juliana estava pronta para escrever sua história de vida com tinta dourada. Espero que esta história desperte seu interesse em questões sociais. Se ela tocou você, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Vamos espalhar energia positiva juntos e proteger a luz. Obrigado.